malta, falar disso, mas antes disso nós temos aqui alguns desafios porque são 9 da manhã e a malta está assim ainda um bocado ensinada, que é levantem-se se acham que têm uma imaginação fértil. Vá, estava a ver que não. Ok, bem, muito bem, obrigada. Podem se sentar. Levantem-se se gostam de opostos. Contrários, preto e branco, quente e frio, no geral. Homem e mulher, sei lá, o que vocês quiserem. Ok, pronto, muito bem. Levantem-se se conhecem as vossas musas. Ok, está a diminuir. E levantem-se se sentem inspirados hoje. Ok, pronto. É exatamente por causa dos que não se levantaram aqui que nós vamos fazer isto hoje. Portanto, vamos começar por abraçar alguém. Quem quiserem, abracem-se. Agora que já trocaram assim algum carinho e amor, não é? Já se sentem mais inspiradas. Eu agora vou usar o feminino porque a plateia é maioritariamente mulheres. Vejam se têm um envelope debaixo da vossa cadeira. Não é no chão, é mesmo colado debaixo da cadeira. Não são esses, não são os que dizem Clara, não. É um envelope colado mesmo debaixo da cadeira, não está no chão. Colado debaixo da cadeira. Colado. Zezé, tens um, muito bem. Não interessa, é teu. Tem que haver mais algum. Não? Mas pode ser então, não é nesta. É isso, não te esqueces. Não. Diogo, não está debaixo da sua? Então, mas rapaz, vê lá. E você vê? Não, acho que é assim pela coluna que é? Marta, não tens nenhum? Carolina, também não? Tem que haver para aí um. Mas pronto, olha, se estás sozinho... está ali! Como é que te chamas? Elsa? Elsa e Zezé, vocês acabam de ganhar a oportunidade fantástica de virem lanchar os dois à borla aqui, ao Sinergia, ali no espaço de cima, para se conhecerem melhor. Está bem? Pronto, e vou passar a palavra a quem vai falar muito melhor que eu agora. Portanto, força. Eu vim aqui contar a história de uma musa e eu não quero ser esquisita, mas a minha primeira musa sou eu. Eu trabalho muito sobre a minha vida. Mas, bem, eu chamo-me Clara não, mas não sei se eu sou Clara Silva. Nasci ali na Ordem do Carmo, no meio das freiras. 2 dias antes do tempo, porque a freira parteira tinha uma guirre para ir cantar coro. E então eu era para nascer dia 20 de novembro. Sim, sou os signos, sou escorpião, tá? Só que também dia 20 de novembro tinha sido o nascimento da minha bisavó. A minha bisavó na altura já tinha alguma idade, mas na verdade só morreu com 94 anos. E eu ainda a conheci muito bem. E o truque que a freira parteira usou para convencer a minha mãe a trocar o dia foi que um dia que a sua avó morra vai ficar triste, que vai se lembrar no aniversário da sua filha que morreu a sua avó. E a minha mãe, pronto, está bem. E assim aconteceu. Quando eu era pequenita, até o 6º ano, eu queria ser professora de português. E porquê? Eu durante muito tempo não percebia porquê, mas depois fomos a ver, a minha mãe é professora, eu tinha uma prima mais velha, daquelas primas afastadas, minha amiga, a Olímpia, que eu me chamava professora pequenina, porque eu tinha assim óculos desde os 3 anos, assim com lacinhos aqui do lado de cima, e fazia-me assim, chamava professora pequenina, e
pronto, sempre fui a boa aluna, a professora e essas coisas. Só que depois, no 6º ano, tive uma professora de ciências que no meio da aula começou a falar comigo e eu tenho na memória que eu estava muito para trás, a dizer: ai Clara, és tão boa a ciências, porque é que não vais para a medicina? E eu disse-lhe: olha, não gosto muito de sangue. E ela: vai para a pediatria. Eu também. Então a partir daí quis ser pediatra. E depois, quando cheguei ao 12º ano, ao 12º ano não, ao 9º ano, o meu diretor de turma era o professor de Educação Visual. E as minhas duas disciplinas favoritas eram Educação Visual e Fisicoquímica. Então eu pensei: o que é que eu faço à minha vida? E ele falou-me do design. Falou-me do design e disse: olha, por que é que não vais para o design? E eu pensei: está bem. Só que no 12º ano decidi que era bom pensar por mim própria. E então comecei a considerar tudo o que tinha para trás. Então considerei fazer exames para medicina, que me dava. Considerei ser designer de interiores, porque a minha irmã era arquiteta e ela dava-me as maquetes para eu poder mobilar com os restos dos materiais. Pensei, eu tenho formação clássica de música, por isso pensei: bem, é possível ir para Aveiro e tirar o curso mesmo superior de música. E também quis pôr como opção do meu currículo a engenharia agrónoma, mas depois a minha mãe não me deixou se meter com esta opção. E como eu era menor, entrei para a faculdade com 17, bem, convém respeitar. Então pronto, pensei: olha, vou para design de comunicação, depois vou fazer de mestrado em design de produto e vou ser a maior designer do mundo. Pronto, vai ser tudo fantástico. O que aconteceu? Eu tentei. Então o que é que eu fiz? Primeiro vou ser designer de tudo. Então cheguei a fazer cartazes e já mostrava o manual com o digital e cheguei a fazer de material escolar. Há coisas em supermercados que os logos fui eu que fiz. Há coisas em supermercados que fui eu que marketizei os designers de outros designers, porque eu também fazia parte do meu trabalho. Mas depois, também durante o meu percurso, comecei a interessar mais por artes plásticas e acabei, inclusive, por fazer cerâmica. Isto é o meu pangolim. Os pangolins estão em via de extinção. Há um documentário muito giro da BBC que podem ver no YouTube. Se escreverem pangolim, BBC, doc. E eles caminham tipo velhinhos. Mas isso. Não pejorativo, é fofo. E depois também me apercebi que estava a começar a gostar de ilustração. Então o que é que eu fiz? Em 2014 fui para Erasmus, na Holanda. E este foi o primeiro trabalho que fiz cá antes disso. Foi o meu primeiro foco de ilustração. Eu gostava muito de bordar e de recortar, e ainda gosto. Aquela linha que está ali, à volta da... aquela linha vermelha, não se vê aí muito bem o vermelho, mas é vermelha. Aquilo é bordado em papel e depois a parte toda de dentro é recortada com o bisturi, as escamas. E depois na Holanda o meu trabalho tornou-se muito mais pormenorizado, usava imensos padrões e texturas. Todos aqueles padrões que vocês veem são bocadinhos de tecido deste tamanho, recortados, depois com o verniz das unhas a selar, para aquilo não esfarelar. E depois também foi lá na Holanda que eu trabalhei mais a escrita, porque nós tínhamos uma cadeira específica de texto, escrita criativa, tudo em inglês. Depois, quando estava a voltar para Portugal, a Carolina Rio Santos, que é uma das minhas melhores amigas, disse-me: olha, precisamos de um DJ para a festa. E eu: está bem, mas eu não venho sozinha. E ela: está bem, depois comigo. Então arranjamos o pior nome de sempre, porque era só para ser uma coisa a gozar uma vez. Então escolhemos o nome Sugar Lickers, com S e K, e não sei o quê. Só que, não é? O que é que aconteceu? Passaram 5 anos e somos residentes de Maus Hábitos e enchemos festas para 800 pessoas. E este sábado, passo a publicidade, vamos passar som também lá, a partir da meia-noite. E acabei por ter aquele pedaço da minha vida de música que procurava aqui, desta forma. E também me ajudou a ter, também, investigar o meu lado como ilustradora, porque quando se começa uma coisa assim, por nome próprio, temos sempre aquele problema do dinheiro. Então o que eu fazia era a parte do design, em freelance, fazia o design e também tinha o DJ set, e assim conseguia sustentar-me e ter tempo para investigar depois também o meu lado como ilustradora. Porque também estava a estudar ao mesmo tempo. Mas eu depois já vos explico o que é que aconteceu. Pronto. Dentro do DJ, eu também faço os cartazes e então é a maneira que eu tenho de também ligar a ilustração à música. Foi quando fomos ao futuro, vamos sempre para algum lado, e aqui foi quando fomos a Paris. Agora vamos
ao paraíso. E em terceiro, decidi ser ilustradora full-time. Só que isso é um goal a longo prazo, porque agora já consegui, mas durante muito tempo, eu comecei em 2015, assim mais a sério, por isso foi assim um processo. E eu também precisava de me sustentar quando eu decidi isto, não é? Então criei um plano, não é agora que eu ia falar disso, criei primeiro o plano de fazer uma fanzine. O que é que aconteceu? Em 2015, quando eu tentava trabalhar em sítios de corporate design, eu tive um desgosto. E de amor. E não sabia muito bem como lidar com isso. Porque não era bem a pessoa, era a situação. Então como é que se lida? Eu não posso chatear com uma situação e falar com uma situação. Então comecei a desenhar e enchi 5 caderninhos. E depois quando acabei os 5 caderninhos pensei, bem, se calhar está qualquer coisa. Então fiz uma fanzine, ou um fanzine, como preferirem, e lancei no dia 14 de fevereiro. Ficou muito bem. Chama-se Post Breakup Zine. E na altura eu mandei para as galerias um vídeo de mim. O vídeo é muito mau, por isso é que eu não pus aqui, está muito mal gravado. Eu com um casaco com os corações e a dar no fundo o Post Breakup Sex, a música, e eu a virar as páginas da Zine. Todas as galerias disseram que sim. E o engraçado era que uma das galerias, que a primeira vez que eu fui lá, disse-me que não. Mas eu voltei a lá e passado um ano com este e disseram que sim. Ainda hoje lá vendo, beijinhos. Então, depois disto, decidi continuar a fazer ilustração e chegar ao meu final goal de ser ilustradora, a full time. Então pensei, pronto, no meantime vou trabalhar como designer, vou ser ilustradora em part-time e vou fazer um mestrado e vou ser DJ, vou ser a super mulher. A minha médica disse-me que não, disse que não podia ser, que eu tinha de parar. E eu não tinha reparado, mas as minhas análises estavam mesmo muito más. Isto foi quando eu comecei a mostrar, foi em 2016, e tive um burnoutzinho, não é? E então às 5 da tarde tinha que ir dormir, e tinha mesmo regras imensas para comer, tinha que comer de 3 em 3 horas, porque às vezes esquecia, não sei o quê. E então percebi que eu tinha de cuidar de mim e focar-me naquilo que eu queria mesmo fazer. Porque se eu focasse 100% naquilo que eu ia fazer, e eu fizesse com que eu fosse melhor naquilo que eu queria fazer, as coisas iam correr bem. Então, fiz o meu plano para cuidar de mim. Então, ia ser freelancer de ilustração. O que é que isto implica? Os problemas, que é a estabilidade financeira e ter de gerir o meu próprio tempo. Porque isto é muito bonito, mas não temos ninguém a controlar, a dizer, para, tens de fazer isto ou aquilo. E então acabamos por, às vezes, perceber, pronto, olha, faço só amanhã. Depois dá asneira. Depois não dormimos, depois acumulamos, achamos que conseguimos fazer 3 trabalhos diferentes para 3 empresas diferentes. E depois acabamos por perder clientes, às vezes, porque mais vale dizer um não e no futuro trabalhar com aquele cliente em condições do que estar a dizer que sim, mas depois não fazer o trabalho bem, ou não entregar a horas. E para resolver estes problemas, tinha o DJ set, tinha de ter cuidado com a minha saúde e arranjar uma agenda e calcular os meus timings. Depois de fazer isto, chegou a hora de ser ilustradora. E agora que comecei, pronto, já está. Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas têm medo de se atirarem. E depois passam a vida a perguntar e se eu tivesse feito aquilo, eu poderia ter feito isto, eu poderia ter feito aquilo. E acho que é muito mais produtivo, pelo menos em questões profissionais, fazer. Queres fazer, fazes. E depois, a partir dali, é que vês. Claro que eu sempre cuidado com o financeiro, não é? Ter um plano B. Então, criei uma página no Facebook primeiro, na altura, e depois criei uma página no Instagram. Esta foto é de há meio ano e cresceu para o dobro, fico muito feliz. E agora vou falar do meu trabalho em específico. Eu no princípio trabalhava muito a memória e fazia coisas assim de tentar perceber como é que a memória funcionava na nossa cabeça, que fez parte da minha tese de mestrado. E este é um desenho de memória que eu fiz da estátua do Davi. Bem, nota-se perfeitamente, não é? E depois também comecei a ter mais tráfego online, tráfego online. Há muita tradução de inglês. Quando comecei a fazer coisas na rua. Então, as coisas na rua são, quando eu escrevo os textos, são maioritariamente baseados
em referências em musas da literatura, como Walter Ugumem, como a Sofia de Melo Breiner, como a Helena Magalhães. Tem um livro chamado Diz-lhe que Não, e inspirou-me também, depois, só depois. E também o Eugênio de Andrade. E fiz este foi o primeiro, então eu fiz aos bocados e ia fugindo e fazendo conta que estava só a passar na rua. E depois, quando acabei o primeiro, percebi que não precisava estar com essas coisas, simplesmente fazia e ninguém ia mandar vir comigo. Uma vez foram ter comigo, mas foi para dizer: apoio, boa sorte! Eu achava que era um polícia assim, mas não. Eu deixei de fazer isto na rua, porque já me perguntaram várias vezes, porque a última vez que fiz foi assediada, apalparam-me de madrugada, à pé da minha casa, 2 rapazes, estava sozinha, então foi um bocado de trigger point agora. Por isso, se voltar a fazer é como a mim. Pronto. Esta é a frase mais conhecida de sempre. E aconteceu porque eu estava com umas meias com umas ovelhas, mas um colega meu disse: que nuvens estão giras. E aquilo deu um clique na minha cabeça e escrevi isto. Pronto, e por causa da escrita ter um lugar muito grande no meu trabalho, eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Podem ler mais sobre isto online. Podia ter aqui um swipe up, mas não dá. Isto foi a performance que eu fiz no Museu do Chiado, também, no mesmo projeto. Estes são alguns dos meus trabalhos. Esta primeira parte é sobre feminismo e eu faço coisas com a tinta da China, que é o caso deste, com marcador. Este também é marcador. E também com edições digitais. Trabalho também a sexualidade. Lá está o lugar que a sociedade tradicionalmente dá à mulher, que não deve ser assim, deve ser uma opção e deve ser trabalhado em casal e em casa, não sei o quê. Também as questões da saúde mental, porque há muitas coisas que as pessoas não falam. Por exemplo, tenho a certeza que vários de vocês, antes de sair de casa, volta e meia, já tiveram de tocar na maçaneta, porque tinha de ser, também acontecer não sei o quê. A gente passa por isso, ninguém fala disso. Pronto. Às vezes chego atrasada porque tenho que tocar em coisas. Não tenho agora. Foi a melhor expressão. Também não tem mal. Divirtam-se. Também não é próprio. Há muita gente em Grijó que acha que eu vim para o Porto para viver como homem. Não, amigos. Viver para o Porto para cuidar de mim e do meu trabalho. Também há coisas que na altura eu não quero partilhar, mas passados tempos já consigo. Isto a primeira vez eu publiquei em 2017, depois senti-me mal. Lembro que no dia a seguir eu ia para a Daniela, com uma das minhas amigas também, a dizer: olha, não me sinto bem com aquele post, eu vou tirar. E ela: tira então, eu tirei. Passado um ano, no mesmo dia, pus o mesmo. Já estava confortável. Também trabalho, agora que mando muito de Lisboa ao Porto, também trabalho aquelas diferenças de vocabulário e acho um bocado estúpido. Percebo, mas acho estúpido ténis nos pés. Acho estúpido. Isto é o que eu vejo com ténis nos pés. Ténis é um estúpido. Tudo bem. Depois também trabalho a questão das saudades, porque eu não tive só relacionamentos maus, tive bons. E houve um especificamente que eu sentia muitas saudades dele, mas eu não queria de volta. Então gostava muito de perceber o que é que se passava. Então, nestes casos, eu faço desenhos e escrevo coisas e cheguei à conclusão que o que eu queria eram aqueles momentos exatamente como eles estavam, mas naquela altura. Não queria que eles voltassem, porque as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Então, na altura, não sabia explicar e mostrei-lhe: olha isto. Ela ok. E este é dentro do mesmo aspecto. Trabalho muito também a saudade. Basicamente, eu faço desenhos para cuidar com os meus sentimentos. E o que aconteceu foi que eu percebi que não estava sozinha e que muita gente sentia isso também. Isso fez-me não me sentir a diferentona e também possibilitou criar uma comunidade onde as pessoas se interajudam. Não simplesmente, eu também recebo muitas mensagens com problemas, alguns até graves, mas também noto que as pessoas depois falam entre si. Isso é o que também me interessa, que é abrir discussão e fazer as pessoas falarem sobre os assuntos. Este é outro. E aquela desmistificação das expressões mesmo tradicionais, que é cara metade, nós somos um só. Não, as pessoas são todas individuais e não somos metades. Se eu não tiver um namorado, eu não ando só com a parte esquerda ou a parte direita por aí. E também o natural do ser humano, trabalhar um pouco. Depois a parte dos bordados é exatamente ao contrário, porque a ideia é, em vez de ser aquele mediatismo
desenhar, fotografar e pôr no Instagram é mesmo pensar sobre as coisas. E também às vezes gosto comigo própria, porque já às vezes dizem que o meu trabalho é um bocado piroso. Eu digo que a diferença entre bonito e piroso és tu, é a pessoa a quem tu gostas. Porque depois passa a ser tudo bonito, a partir do momento que tens alguém para dizer coisas pirosas. E neste caso diz: no rio dos teus olhos não nada um peixe. E abusei com isso ao pôr um peixe a dizer: ai, desculpe. E também gosto muito de brincar com as questões mais tradicionais da escola, porque faz-me confusão a maneira como a escola antigamente era. Uma das razões também que eu comecei a escrever com a mão esquerda não foi só para entender como é que era escrever, mas foi também porque o meu pai tinha dominância esquerda para escrever na altura em que ele estava na escola primária. Só que não deixaram ser escrevido porque era na altura do Estado Novo e tudo que fosse esquerda estava ligado ao diabo. Ele sempre me contou isso. Porque se forem a ver na Bíblia, por exemplo, Saramago dizia que Deus é maneta. Porque está tudo à direita, não está nada à esquerda. Então, como está tudo à direita e Jesus está à direita do Pai, então o que importa é o que está à direita. E isto tudo fez com que eu conseguisse, em vez de estar a sonhar com a cabeça na lua, conseguisse sonhar com os pés bem assentos na terra, porque foi um percurso todo para eu conseguir, em vez de estar a trabalhar para outras empresas, adaptando o meu trabalho a elas e o visual ao que elas precisavam, elas agora procuram-me para encontrar as minhas coisas. Isso era o meu trabalho de sonho. E estou muito feliz. Não, o resto também não. Às vezes volta e meia faço outras coisas, mas fico muito feliz por isso acontecer. E finalmente também gosto de mistificar que eu não tenho simplesmente jeito. As coisas também se trabalham. E pronto, isto combina tudo, este processo todo no meu livrinho. Amiga, esquece lá isso. E além disso também estou muito orgulhosa do trabalho que fiz no Hospital São João, do voluntariado com as crianças, que é um exemplo. E eu sei que estou a demorar muito tempo, mas vou só mostrar isto rápido. Isto vai sair... Isto saiu ontem. Eu não gosto de explicar nada, porque eu não posso falar muito sobre isto ainda, mas... Isto vai sair agora. E é um dos trabalhos que eu estava a dizer que fazia, que era adaptar o meu trabalho a empresas. E com causas boas, porque eu preocupo-me a saber como é que as coisas funcionam nas empresas com quem eu trabalho. Pronto, isto vai assim. Tenho tido muita sorte. E pronto, e agora para terminar, vou só mostrar algumas das minhas outras musas inspiradoras, porque uma pessoa não se tem que fechar só em si, porque isso é estúpido e castrador. Portanto, estes são os livros que... Para o meu também, não pronto. São livros maioritariamente feministas que me inspiram, os últimos que eu li. E recomendo principalmente o primeiro, que é mesmo para mulheres criativas, tanto da área do freelance como da área corporativa, e ela dá imensas dicas de como fazer coisas e não sei o quê, e de forma simples. O meu está todo sublinhado e riscado para ser óbvio. E também é bom pensar outside the box. Por exemplo, eu fui ao Summer Camp, que é uma coisa política e que normalmente me fazia desconfortável, embora eu acho que seja super importante nos interessarmos, porque depois nós vivemos as escolhas que votamos. E acabei de ficar lá 3 dias em vez de só ir no dia em que eu fui oradora. E também, para tirar a minha cabeça, para libertar, vejo muitas séries e algumas não são as normais, que uma pessoa vê. Então, a Anatomia do Grey, que agora é mais social e preocupa-se com questões sociais, e as Kardashians. E também o que me ajudou a sentir que eu podia lutar foi também ter a ver representatividade no mundo da ilustração. Na faculdade eu só tive uma professora de design, o resto era tudo homens, durante 4 anos, e então senti imensa necessidade de procurar mulheres que estivessem na minha área, mas fora da faculdade já. E eu tinha a Ciúda, a Mariana Miserável, a Joana Estrela, a Jéssica Walsh, a Joana Galvão, a Ruby, etc. E a Lia Silva inspiraram-me imenso para eu saber que era possível ser uma mulher na área criativa e correr bem. Muito bem. Sim, uma salva de palmas, já! Pronto, eu sei. Esta é a última parte, que é as lições, não é? Porque isso no fim é que nós aprendemos. E então algumas coisas assim rápidas que parecem um bocado óbvias, mas que é importante termos em conta, que é... Nós não temos que saber tudo. Não tem mal perguntar, não tem mal dizer eu não sei, mas eu vou saber. Mostrar interesse. É bom informarmos-nos antes de começarmos a ter opiniões assim fortes, mais vale ter a certeza do que estamos a dizer, e assim se alguém nos
for contra nós, nós temos resposta. Porque às vezes acontece-me, eu falo de coisas fortes e depois vêm dizer, ai, não é bem assim e não sei o quê. E eu mando uma TED Talk com um artigo e não sei o quê. E eles, afinal sabes o que estás a falar. E eu, pois. Não é? Bem, aconteceu muito quando foi a questão da porno, que eu falei das consequências que a porno pode ter na vida das pessoas e como elas encaram as relações sexuais. E começaram a falar comigo sobre isso e eu mandei logo as TED Talks e não sei o quê, não sei o quê. E depois, afinal... dizer não mais vezes, quando sentem que é não, mais vale dizer não. Quando têm a certeza absoluta, façam. Quando não têm muito tempo a pensar e sentem que não, mais vale dizer que não. Se querem pensar mais, falem com outras pessoas. E eu recomendo falar com uma pessoa da área e uma pessoa de fora, para ter duas perspectivas. Normalmente o vosso cliente vai ser uma pessoa fora da área. Mas também é preciso saber a opinião da comunidade da vossa área. E assim tem os dois lados. Cuidarem de vocês, comam e durmam. Manter uma mente aberta, porque às vezes nós temos um objetivo, mas depois ao longo do caminho surge outra coisa que se calhar até poderia ser melhor, então estar sempre estar focado, mas não só com paulas. Exemplifico. É acreditarem em vocês, mesmo que no princípio seja forçado, porque as pessoas só vão acreditar em vocês se vocês parecerem que acreditam em vocês também. Cuidado com o trabalho grátis. Há uma linha muito ténue entre trabalho grátis e colaboração, mas uma colaboração é algo que vos traz algo em troca. Mas lembrem-se que vocês não podem pagar os supermercados com colaborações e as vossas contas. Só se... pronto. Às vezes sim, mas são casos específicos. E start small, thinking big, ou seja, ao longo criem pequenos objetivos para atingirem o vosso objetivo final, porque assim também não sentem aquela frustração de estarem muito longe. E depois também o rewarding. Combinem alguma coisa com vocês, gente, pronto, quando eu acabar esta etapa, eu vou ver um filme. Quando eu fizer não sei o quê, eu vou comprar aquelas batatas fritas que eu só posso comer às vezes. Pronto, essas coisas funcionam. E é isto que eu estava a dizer. Criem um objetivo e depois façam uma ramificação e começam por baixo. Depois sobem. E é como se fosse uma família. Pronto, só para começar. E dito isto, acabei. E espero que cuidem de vocês. E se tiverem algumas perguntas sobre o que eu acabei de dizer, assim um bocadinho mais rapidinho a cara no fim, estão à vontade. Pronto, e eu abro oficialmente o espaço de perguntas e respostas para quem quiser saber mais coisas sobre a Clara. Temos a Cláudia para... Não? Ninguém? Carolina. Boa. Só uma pequena... Chega de uma pergunta que tu disse e uma coisa que tu disseste. Porque eu tive no outro dia uma aula que te explicou porque é que a esquerda está muitas vezes relacionada a esta questão do diabo e por isso, quer dizer, vem da igreja, mas vem antes da igreja, vem do Império Romano, vem do latim, porque se vires latim, mas do italiano e esquerda quer dizer sinistro. Por isso vem daí, porque vem da função de Roma, não interessa a história, mas é basicamente os passos vinham de um lado ou vinham do outro. Vem daí. Por isso, depois houve uma parte da história em que o Império e a Igreja fundiram-se, mas chega, dito isto. Vamos tomar um café, porque eu acho que eu tenho tanta coisa que estava a perguntar e cada coisa estava discutida e eu tive uma discussão enorme com a minha mãe hoje de manhã. Uma coisa aqui, depois falas com ela no final. Sim, mas parabéns. Eu já sinto que estou a trabalhar esse tempo e acho que e se usar um bolso novo assim, eu fico assim a olhar assim, a assinar muito, a coisa muito fortemente e mais uma vez parabéns. Essa é a minha dizer. Obrigada. Ok, obrigada. Mas alguém quer saber alguma coisa? Não? A sério? Sim? Foste tão clara. Oh Clara, foste tão clara que mais ninguém precisa de saber nada. Não? Sim, tem... Afinal sim. É? Nunca te interessaste, tipo, agora desenvolveste um estilo. Um estilo ou um tipo, nunca te questionaste assim, e agora daqui a uns anos, ou só alguma vez, tanto autor tiveste,
vou querer explorar outro tipo de coisa, sem Ah. ser o contorno, a Eu mancha, gosto como de se calhar fizeste mais na faculdade e agora deparaste com um estilo que se calhar já é mais teu, mas não tens essa vontade em ti. Eu vou fazendo. Eu acho que também acho que é muito perigoso também só te focares numa coisa. Eu vou fazendo, por exemplo, olha, eu tenho sempre os caderninhos comigo. Desde aquela altura, não é? E então, imagina. Ai, está aqui. Quando eu vou de férias, também é contorno, mas não tem nada a ver, estás a ver? São desenhos de arquitetura. E também o que eu gosto muito é trabalhar com aguarela, então eu acabo por fazer isso tipo aqui. Isto não tem nada a ver com o que vês no Instagram. Estas coisas. Eu também tento, volta e meia, quando eu noto que não faço outra coisa há muito tempo, eu faço-a. Então pego num bloco e desenho a planta que está à minha beira. Faço coisas com borracha líquida e raspagem, para me lembrar também de que há mais coisas. E a ideia também não é simplesmente mudar o estilo, mas também é abrir a minha mente, lá está, sair o outside the box do que eu estou a fazer para depois me inspirar para dentro. E assim como o meu estilo antes, há 3 anos, era muito diferente do que é agora, também não me admiro nada que daqui a 3 também seja diferente do que é agora. E acho que também é essa magia. Sim, é uma coisa orgânica, não é uma coisa de máquinas de fábrica. Não pões lá o algoritmo e sai, olha uma ilustração. Não. Vou começar aqui pela Edith, força Não, Edith. força. Deixamos depois. É uma pergunta mais no trabalho. Como você comentou algumas vezes da parte financeira, de não trabalhar de graça, eu entendo que isso deve ser muito difícil avaliar o valor que você vai cobrar, dependendo da empresa, depende do cliente. Sim. Então, se você tem alguma regra, alguma dica de tempo, Sim. de tipo, de tamanho, de alguma maneira? Primeiro também, o orçamento de fases também deve ter a ver com o impacto que vai ter. E também o que é que vão fazer com aquilo. É totalmente diferente se vão usar aquilo para uma campanha de solidariedade ou se aquilo é para vender massivamente. São coisas diferentes, porque também tens de ter a intenção da empresa ou da pessoa que te contacta em conta. O que eu aconselho é que não vão só pelo tempo, porque tiveram que pagar as horas que investiram para experimentar os materiais, tiveram que comprar os materiais. Se foram para a faculdade, investiram imenso dinheiro para ir para a faculdade. Então o que eu aconselho em termos de orçamento é ter uma base criativa, que é basicamente o preço que custa trabalhar com vocês. O que vocês valem, isto é esquisito. E depois a partir daí também considerar o impacto, parcelar bem, explicar bem ao cliente o que é que estão a fazer naquele lado para saber que está a pagar um serviço e não uma coisa hipotética que para vocês pode ser muito clara o que aquilo quer dizer naquelas palavras, mas para ele não. Estão a explicar. E depois de ter essa base criativa, também, por exemplo, aquele livro, o Little Black Book, também ensina muito sobre essa parte dos orçamentos. Também, se tiverem confiança com pessoas da vossa área, também, pelo menos primeiro, falarem com eles e tentarem perceber, ou se não, professores. Na minha altura, quando eu comecei a fazer orçamentos, eu falei com professores para perceber o que é que eu podia cobrar e o que é que não, e saber a margem, porque só porque eu cobro, o meu amigo cobra X, eu não tenho que cobrar o mesmo. E também é super diferente se vocês forem no âmbito geral do vosso área profissional, por exemplo, fazem vídeo, fazem tudo, ou se especializam num. Quando se especializam num, podem também cobrar mais porque sabem mais sobre aquilo específico. E também acaba por ser melhor para os clientes, porque assim vão procurar vocês por causa daquilo. Vocês passam a ser a pessoa e não mais uma pessoa. E além disso, depois de terem a base criativa, podem depois fazer parcelar por tempo. Então, tenho a base criativa e depois eu demoro X a fazer não sei o quê, então a partir daí dão um preço às coisas. E aumentam sempre 20% em cima, porque são os impostos. E já está. E mandar mais do que um orçamento, com coisas diferentes para eles poderem escolher. E terem noção de que o cliente pode escolher aquele que não querem. Por isso, joguem com isso. Agora é a vez. Ia-te perguntar, Clara, tu és muito direta e falas muito abertamente sobre a tua vida e sobre os ups and downs. Há coisas que escolhas? Sim. É? Continuas a ter um jardim interior? Eu acho que é o saudável. Eu demorei algum tempo a perceber isso e estava a sentir que se calhar não era honesta porque não contava tudo a 100%. Mas eu sou uma pessoa, não sou uma página de Instagram. E a partir daí também percebi que é não só
preciso, não só é bom, como é mesmo necessário manter uma linha, uma coisa que me guarde do resto. Por isso é que eu também nunca sou muito específica naquilo que eu digo, porque também estou a proteger a minha vida. E sinto também, ao longo do tempo, que estou mais a expor um problema do que a mim própria. Não é um problema que seja só meu. Isso também me acalmou com essa coisa do privado e público. E como é que tu lidas com isso? Imagina, estás no Instagram, já tens um número considerável de seguidores, de pessoal a falar contigo como se te conhecesse, ou mesmo na rua, tipo, ai, acho que aquela agora não. Porque foi uma coisa assim, de um momento para o outro, tu duplicaste o número de pessoas que se seguem, não é? Aqui no Porto não me custou tanto, porque as pessoas que me conhecem, normalmente eu conheço de volta, porque é pequenino. Em Lisboa, Boa. sim, se for outra, maioritariamente Lisboa, a maior parte dos seguidores é de Lisboa, também porque tem mais gente. Não me importa que falem comigo, importa-me que me filmem em sítios sem me dizer. Tipo, eu entro e começarem a tirar fotos e começarem a filmar. Eu não me sinto confortável porque ninguém se sentiria confortável com isso. E lá está, eu sou uma pessoa, não sou uma rapariga que tem não sei quantos seguidores no Instagram. Se eles eu prefiro que falem comigo, que sejam normais e que se lembrem que eles podem sentir que me conhecem, mas eu não os conheço de volta. E também é uma oportunidade de eu os conhecer. E eu gosto, claro, que eu gosto de saber que gostam do meu trabalho e eu gosto de conhecer essas pessoas. Mas que se lembrem que eu sou uma pessoa. Sim. Não sei o teu nome. É Jérôme. Jérôme. Desculpa o sotaque, mas dias se mantém. Tenho uma questão que é mais a saber se tu já tive desafio a lidar com às vezes os clientes, os mercados querem alguma coisa, mas o que tu gosta de fazer é outra coisa. E será que tu às vezes tem que fazer concessão porque tenho que pagar as contas, então vou fazer este trabalho que não me interessa? O que tu recomendas? Será que tu tens uma abordagem própria para isso? Sim, isso é uma boa pergunta. Quando eu estava na faculdade, tive um professor, o Luís Mendonça, que uma vez me disse uma coisa que nunca mais me esqueci, que é: o cliente, tu queres castanho, mas o cliente quer rosa. Há muitos tons de rosa. Então tu podes apresentar um tom de rosa que seja mais acastanhado. E é todo um jogo que muitas vezes também o cliente não sabe quais são as opções que tem. Se tu propuseres coisas, ele primeiro vai estar que tens interesse em que a campanha funcione ou que seja o trabalho. E depois também vais manter a mente aberta e se calhar vão-se lembrar de mais coisas em conjunto. Então é muito mais, quando trabalhas com o cliente é uma colaboração. Não vai ser exatamente como tu queres normalmente, nem exatamente como ele quer, no princípio. E então a ideia mesmo é fazer uma colaboração, em vez de estar cada um a trabalhar para o seu lado, que isso não é nada produtivo. Já me aconteceu, foi perder um trabalho grande, porque primeiro queriam um trabalho porque eu era conhecida no Instagram, mas depois não queriam porque eu era ativista e tinham medo de se associar à minha marca. Então, mas ainda bem que perdi esse trabalho, porque depois acabei por ganhar outros melhores nesse espaço de tempo que estaria a fazer o outro. Que, por causa disso, me ia dar problemas no futuro, porque o cliente depois não ia gostar ou não ia querer que eu fosse forte nas palavras e assim. Mais alguém? Vamos fazer o jogo? Assim. Bem. Ok, pronto. Temos 6 minutos, 7 minutos. Temos aqui uma brincadeira para vocês, está bem? Antes de irem embora, só. Força, Clara. Então, antes de pegarem no papel que está por baixo, não peguem ainda, o que é que vai acontecer? Nesse papel tem uma pergunta. Ou sobre mim, ou sobre uma coisa estúpida. E às vezes as coisas estúpidas também são sobre mim. Então, isto existe um sim ou um não. E a pessoa que tem o papel pode responder à pergunta. E depois vamos sortear o número da pergunta e essa pessoa pode ganhar um livro. Exato, vamos sortear um livro da Clara. Um livro dos meus. Mas, se a pessoa que tem o papel errar, a pessoa à sua direita ganha automaticamente o livro. Ok, pronto, recapitulando. Peguem no papel que tem debaixo da vossa cadeira. Não, a equipa não entra. Não, é normal. Sim, nem toda a gente vai ter. É um sim ou não. Ok? E agora? Agora tem 1 minuto para responder à pergunta. 1 minuto para responder à pergunta. Um com caneta e o outro para responder. 2. Podem se levantar e têm que ficar sentados. Só não podem pesquisar no telemóvel. De resto, canetas podem.
dificuldades por causa da dinâmica. Vocês não têm um aí de baixo? Ah, não, é. Porque é suposto ter um sim ou não. Temos a rodada daquela. Não, mas aqui. Não é lá, aqui. Toda a gente tem papel 2 a 2. 2 a 2. Quem é que tinha? Eras tu? Deixa eu ver. Já toda a gente respondeu? Já toda a gente respondeu? Ok, então vamos, eu no random.org eu vou sortear um número. Envelope número 8. Quem é que tem o 8? Ninguém tem 8? Se ninguém tem o 8, nós continuamos, não estão todos distribuídos, não? Ninguém tem o 8. Garantidamente. Pronto, vamos ao próximo. 35. Ali, Tiago. Levanta-te e lê a tua pergunta, por favor. Levanta-te, só para nós vermos. O editor do livro Miga, Esquece Lá Isso, publicado pela Ideias Do ler. do Ler, chama-se A. Antônio, B. Orlando, C. Rui. Então, como é que chama o editor? O editor do livro, como é que se chama? Como se chama? Diz tu? Tens de dizer. O que é que tu respondeste? Botei C. Rui. Rui. Não, não é Rui. Não Não é então, Rui. olha, quem é a pessoa que está à tua direita? Ganhaste. Ganhaste o livro. Estás só dando. Parabéns, Gabriel. O livro é... Posso tirar este? Não pode? O livro é teu. Como é que tu te chamas? Laura. Laura, queres saber a resposta à tua pergunta? Lê lá então a A tua crush da Dulciosa da Clara é. Justin Timberlake. Yes! Opções também. A Bill Kaulitz, que eu não sei quem é. É só que eu tenho. Pronto, depois eu trouxe. Ok, muito bem. Mas alguém quer saber a resposta à pergunta? Força, Eduardo. A Clara é embaixadora do projeto. É a You and Me, que é da Comissão Europeia. Sim. Mas agora não se fala pelas frente. O meu segundo nome? Qual é que acha que é? Maria. Maria. Raquel. Clara Raquel. Obrigada, mãe. Obrigada, irmã. Mais alguém quer saber a resposta a perguntas? Lá embaixo, não sei o teu nome. Não, só fiquei curiosa. Como é que te chamas? Gil. Sim. Só fiquei curiosa. A Clara gosta de couve roxa, mas não curte muito o sabor à clara escura. Eu não gosto muito de sabor, mas gosto de ter que comer. Não, roxa, Mas gosto de quebra na boca. Já agora, Luciana, força. A Clara já fez o design editorial de um catálogo de moda, um livro sobre mirtilos ou uma caderneta de cromos. Um livro sobre mirtilos. Fiquei imenso a receber. Quem vê esta conferência sobre mirtilo e saber do Volga? E galas, mirtilo, há imenso. Ok, muito bem. Zé, diz. Já sei. Qual é a palavra portuguesa favorita da Clara? Não. Tergiversar, antimicótico ou marmita? É marmita. É Marmita. marmita. Ok? Aqui. Como é que te chamas? É Beatriz. Beatriz. A mãe da Clara chama-se Laura, Lia ou Lara? Laura. Chama-se Laura. Ela já disse. Mais alguém? Quer saber? Respostas a perguntas? O que diz a palavra de Clara? O que diz? O meu colar. Não. Ia acertar. Sim, eu já vi. Não, acertaste. Muito bem. Mais alguma coisa? Não? Estamos de curiosidade satisfeitos. Ok, muito bem. Estamos a horas. Portanto, encerramos oficialmente as sessões hoje, ou a sessão neste caso. Voltamos
Eu gostei do walk, ouvi aí. Voltamos a 18 de outubro, no UOL, Work da FINSA, Estrada da Circunvalação, 9543, se não estou em erro, há de seguir na newsletter. E vamos estar com o ano em Lisboa, inscrições estão abertas, a partir de agora é sair ao site e registarem-se. E obrigada por terem vindo e vai haver café agora à saída, está bem? É só dizer